trouxe um cartazinho aí por causa de indiferença à sua história, ele levantou. Quer dizer que se vier alguém com uma história bonita, mas de repente começar a defender liberação de crack, por exemplo, o ministro vai levantar a plaquinha dizendo só a favor de liberar crack. É isso que ele disse. Ou seja, o que vale mais é o passado, mas não aquilo que está escrito na Cristina Libre. Segunda coisa, senhor presidente, acho que o grande erro do Bolsonaro foi não ser condenado por corrupção. Porque se fosse condenado por corrupção, estava de boa, segundo o embaixador Mauro Vieira aqui. Porque corrupção está tudo certo. Corrupção, a ex-primeira-dama do Peru foi lá, foi condenado por corrupção, aí manda jatinho da FAB, tudo certo. Agora o Bolsonaro não foi condenado por corrupção, aí a situação muda. Aí é grave. Né? Dentro de um processo absolutamente suspeito e fraudulento. Porque essa corrupta do Peru que veio para cá, eu queria entender primeiro por que o tratamento de saúde tinha que ser no Brasil. Aliás, segundo as informações da mídia peruana, não tinha motivo não de saúde para ela vir para cá e eu dei várias entrevistas. Mas a pergunta do deputado Evair é muito certeira. Muito certeira. Quer dizer, então, se tiver alguém com aí, Jair Bolsonaro não está condenado trânsito em julgado. Interessante lembrar isso também, deputado Evair. E tem passado por crises enormes de saúde e foi condenado por uma corte absolutamente suspeita, com um ministro, inclusive, que ao mesmo tempo é vítima, julgador, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, se vier um pedido de um governo, não sei se é o americano, mas se fosse do Trump ou de qualquer outro governo, para levar o Bolsonaro para seu território para ter um tratamento de saúde, então Itamaraty vai dar esse mesmo tratamento que deu a corrupta lá do Peru? E aí aqui está aquela que o senhor disse, pena que não tem aqui a foto do senhor segurando, mas a gente conseguiu com o Lula segurando o cartaz, aqui Cristina Libre e também Lula Livre. Poxa vida, eu também me somo à indignação do deputado Evair de Mello. Isso aqui é a ode à corrupção e é uma agressão, sim, ao judiciário argentino. O senhor disse que ela já está com trânsito em julgado, aí está incoerência o tempo todo. Antes, em relação à peruana, não, porque não estava trânsito em julgado, tem uma peculiaridade do sistema peruano, então ela foi resgatada lá do Peru antes do trânsito em julgado, mas veja bem, porque não era corrupção. Aqui ela está presa. Ela não está aqui porque, de fato, foi na embaixada. Aí realmente eu me equivoquei. Não foi na casa dela, foi depois na embaixada. Mas está aqui o senhor posando do lado do Lula com um cartaz escrito Cristina Libre. E aí quem faz agressão ao Poder Judiciário é quem se insurge contra aqueles que estão abusando de autoridade. O senhor estava lá do lado do presidente Lula demonstrando apreço e apoio a uma corrupta. E buscou outra corrupta lá no Peru. Isso é indigno da posição que Vossa Excelência ocupa. É indigno de Itamaraty. E aí, para concluir, aqui estão as provas. Nós deixamos aí toda a apresentação no Mike Bentz, inclusive com os relatórios da CIA de maio de 2022, demonstrando tanto de dinheiro que foi mandado para o Brasil para financiar agências de checagem que fizeram campanha ostensiva contra a direita brasileira. Aqui os valores de 2020, 87 milhões de dólares. No total, 322 milhões de dólares para agências de checagem brasileiros e outros grupos que interferiram nas eleições brasileiras, como bem disse o próprio Financial Times, a campanha discreta dos Estados Unidos para interferir na eleição brasileira, e também o próprio ministro Barroso disse que os Estados Unidos acabou tendo um papel decisivo aqui no cenário eleitoral brasileiro. Então o senhor só não enxerga se não quer, porque aqui estou lhe mostrando com os documentos apresentados pelo Mike Bentz, e se o senhor não viu até agora, lhe entregamos todo esse material. Os nossos argumentos, como a gente tem demonstrado aqui, são baseados em fatos. O senhor disse que os nossos argumentos não têm fundamentação de uma forma, né, diplomática, mas não é verdadeira. Está aqui a fundamentação. E a fundamentação que a gente tem dado de cada um desses fatos que a gente apresenta aqui é com base, por exemplo, em fotos como essa, que envergonham o Brasil. Isso aqui envergonha Itamaraty. E aí, repito, vai lá na Argentina, visita uma presa condenada, já com, né, o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Depois da embaixada brasileira tiram fotos com cartaz. Isso aqui não é papel. Não é papel de representação de Estado, não é nem de chefia de Estado, nem de chefia de diplomacia. Isso aqui é vergonhoso para o Brasil. E teve respostas ainda que não me foram dadas, como, por exemplo, a falta do embaixador da Ucrânia no Brasil. O senhor disse... Calma, já vou chegar lá.
Eu não falei do embaixador da Ucrânia. O senhor falou do embaixador da Ucrânia, que é uma questão da Ucrânia. Eu prestei atenção em tudo. Agora, quanto ao embaixador de Israel, o senhor não diz por que até agora não recebeu o agremã? Por que até agora nós não temos embaixador de Israel? Porque o embaixador de Israel brasileiro, o que estava no Brasil anteriormente, teve de sair do jeito que foi sem passar adiante para o seu sucessor. Porque, lamentavelmente, o Lula é persona non grata hoje em Israel. E ele é também graças à falta de orientação da própria diplomacia brasileira, porque Celso Amorim admitiu aqui que em nenhum momento disse para Lula pedir desculpas, ele é assessor direto do presidente para assuntos internacionais, por ter comparado a defesa de Israel contra os ataques de Hamas, do grupo terrorista, ter comparado ao Holocausto promovido por Hitler. O Lula disse uma barbaridade dessa. E o assessor da presidência, Celso Amorim, a menos que o senhor disse que o senhor pediu para o Lula pedir desculpas, mas não há nada até agora público sobre isso. O assessor direto do presidente para assuntos internacionais admitiu aqui nesta comissão de que não sugeriu ao Lula pedir desculpas. Aí a consequência lógica é essa. Persona não grata em Israel, porque não é uma questão de política. Pode não gostar do Netanyahu, pode não gostar da oposição a Netanyahu. Não é uma questão de quem é ou não é o primeiro-ministro. É uma questão de agressão ao povo judeu. E isso é antissemitismo. O que Lula promoveu e continua promovendo é antissemitismo. E aqui fica também o meu respeito ao povo palestino, porque o povo palestino ele é refém do Hamas. Ele é refém de um grupo terrorista. E o Lula não faz nenhuma questão em diferenciar as duas coisas. Porque nós sabemos que o Hamas tem cooperação até mesmo com o MST, que dizia até a eclosão dessa maldita guerra que está acontecendo lá, que aliás vai celebrar agora o 2º aniversário, não é isso? No dia 7 de outubro, dos atentados terroristas do Hamas. O Lula não gosta de diferenciar as duas coisas porque, infelizmente, o PT vive dessa relação espúria com grupos terroristas, como é o próprio caso também do Hezbollah, que Vossa Excelência acaba de admitir aqui, não terá a chancela de grupo terrorista por parte do governo brasileiro, quanto tantos outros já o declararam como grupo terrorista. Então esse governo, esse desgoverno, um governo que está ao lado da criminalidade, o deputado Evair de Mello foi muito feliz aqui, ao lado da criminalidade dentro do Brasil, ao lado da criminalidade fora do Brasil, e é o governo que infelizmente até o ministro das Relações Exteriores faz questão de demonstrar, apoia a criminalidade internacional. Na Argentina, no Peru, grupos terroristas. É um absurdo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e, lamentavelmente, apesar das respostas que Vossa Excelência tem dado aqui de uma forma bastante aveludada, elas não condizem com a realidade daquilo que acontece na vida real. Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no Brasil, é um governo que agride os direitos humanos, é um governo que beneficia a corrupção e a criminalidade e que precisa acabar o quanto antes. Já existe um de convocação, o ministro não tem nada que decidir de sair uma hora não, ele fica aqui até a hora que a gente decidir, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Aqui não tem desrespeito ao parlamento, isso aqui é uma agressão ao poder legislativo. Se há um requerimento de convocação, o ministro sair antes de o último deputado falar. Sinceramente, isso aqui não existe. O presidente Lula esteve na ONU, todos nós sabemos, e que lá teve a possibilidade de falar com o Trump, mas me parece que o Lula enrolou o Donald Trump, porque o Trump disse que trataria de uma reunião com o Lula na semana seguinte. Pois bem, a semana seguinte é esta, em que nós estamos agora. E as notícias que nós recebemos são as de que Lula tem imposto condições. Primeiro disse que vai presencial para o próprio Donald Trump, depois amarela e disse que vai ser por telefone. Depois, quando vai ser por telefone, pelo menos a imprensa, Vossa Excelência tem mais informações, creio eu, diz que se não tiver condição XYZ, ele não vai atender o telefonema do Trump. Então qual é o empenho real do presidente Lula em falar com Donald Trump? Celso Amorim disse aqui, em reunião desta comissão, aliás, que sequer deu qualquer tipo de orientação a Lula para que levantasse o telefone e ligasse ao Trump antes desse encontro na Organização das Nações Unidas. Eu queria saber se o senhor não apenas concorda com essa postura de Celso Amorim, como se o senhor tampouco recomendou a Lula que ligasse para Donald Trump, que buscasse uma solução a esse impasse. Também a apresentação do senhor Mike Pence, que nos chegou inclusive há pouco o PowerPoint inteiro, e na minha réplica vou poder falar mais a respeito.
Mas as informações que foram trazidas aqui, senhor ministro, talvez o senhor não tenha assistido, e vou encaminhar também ao seu gabinete a apresentação feita por Mike Benz. Mas em nenhum momento foram acusações vagas, muito antes pelo contrário, foram acusações muito precisas, incluindo altos escalões da diplomacia brasileira, em algumas delas, veiculadas em meios de comunicação tradicionais e prestigiosos de várias partes do mundo, e fontes também diretas do próprio governo americano, demonstrando a interferência daquele país sob o governo de Biden na política interna brasileira. Uma agressão à nossa soberania. Então o senhor aqui disse que foram acusações vagas de Mike Benz e que não se baseavam em evidências confiáveis. Na minha réplica vou mostrar as evidências absolutamente não apenas confiáveis, como claras, de que sim, houve intervenção do governo americano sob Biden no processo eleitoral brasileiro, desequilibrando aquele período em favor do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que aliás também teve ajuda de todos os lados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que pudesse sair da cadeia, ter suas condenações anuladas, apesar de que as provas do roubo estivessem sempre muito claras para que pudesse agora voltar ao poder. Internacional, causado justamente também por agressões à soberania feitas pelo seu governo, pelo governo de Lula, contra cidadãos americanos e também cidadãos de outros estados. Nós vemos a questão hoje argentina, com a AGU contratando um escritório a peso de ouro sem licitação, $1 milhão, para perseguir brasileiros que estão com asilo político. Uma agressão enorme aos direitos humanos. Aí vemos também as demais requisições para que o senhor viesse aqui, para que Vossa Excelência pudesse participar dessa reunião dessa comissão, tratando, por exemplo, da falta de embaixador da Ucrânia aqui no Brasil e da falta de embaixador de Israel aqui no Brasil. Nós vemos que não há mesmo interesse do governo Lula em fazer daquilo que diz na teoria a sua prática, que é a pluralidade, que é falar com todos, que é dialogar. Porque quando não estamos com deputado Evair de Mello, com dois dos piores conflitos hoje no mundo, representados no Brasil com embaixadores, como é o caso de um dos lados, da Ucrânia e de Israel, demonstra que o governo brasileiro não tem a capacidade de dialogar, muito antes pelo contrário, tem afastado aliados históricos. E aí, obviamente, se soma a questão da perseguição deste governo aos judeus, com a saída também desta aliança em memória ao Holocausto, que não está explicada, muito antes pelo contrário, só explica o antissemitismo de Lula e daqueles que o circundam, inclusive Celso Amorim, que fez um prefácio a um livro em homenagem ao Hamas, elogiando o grupo terrorista, vejam só, considerando um relevante ator político no Oriente Médio. Eu queria lembrar também, senhor presidente, que aqui a diplomacia é uma coisa, mentira e falta de compromisso com a democracia é outra. Aqui nós temos 9 requerimentos de convocação, e um deles foi assinado por mim. Eu quero lembrar ao senhor ministro que o que trouxe o senhor para essa comissão, em relação ao que eu havia subscrito, é justamente o apoio que Vossa Excelência, inclusive, deu à corrupta ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina. E o senhor mencionou, em algum momento da sua apresentação, claro, obviamente não vinculado com a questão de Cristina Kirchner, senão a hipocrisia e a contradição seria gritante, que há posturas agressivas ao Judiciário Nacional. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores tem não apenas declarado apoio aos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como tem também realizado pré-julgamento
antes mesmo da condenação fajuta do Supremo Tribunal Federal recente em relação aos supostos atos golpistas, o Ministério das Relações Exteriores já fazia nota dizendo que o Brasil tinha sofrido uma tentativa de golpe de Estado antes de qualquer veredito do Judiciário. E aí eu pergunto, senhor ministro, qual é a diferença entre as posturas agressivas que o senhor diz haver contra o Judiciário Nacional, ou seja, contra o Supremo Tribunal Federal, e a sua postura ao segurar um cartaz escrito Cristina Livre num país estrangeiro que julgou e condenou por corrupção uma ex-presidente da República que hoje cumpre pena por roubo e está em prisão domiciliar. O senhor estava visitando o cárcere desta ex-presidente argentina, portanto, visitando a sua casa, e segurou um cartaz escrito Cristina Livre. Isso não é uma agressão ao Poder Judiciário argentino? Isso não é uma agressão ao Estado de Direito, inclusive ofendendo a soberania de outro país? A determinação do governo Lula de buscar uma corrupta no Peru, com voo fretado, com voo da FAB, também não seria uma agressão ao Poder Judiciário? No dia de sua condenação, a Força Aérea Brasileira recolhe uma ex-primeira-dama condenada por corrupção e lavagem de dinheiro, deputado Evair de Mello. E aí não é agressão à soberania estrangeira? Aí não é agressão ao Poder Judiciário?